acho interessante a maneira como o apóstolo Paulo dirigia-se aos crentes e aos líderes da igreja do seu tempo. Ele dizia santos. E eu trago aqui uma citação que está em Filipenses. Se você quiser abrir a Bíblia Sagrada, você pode ler comigo em Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2. E aqui Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. A palavra bispos corresponde a anciãos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, quando dirigia-se a algumas igrejas, ele dizia aos santos da igreja de Filipos. Eu posso dirigir-me também a vocês, dizendo aos santos que estão na igreja de Aveiro, aos santos que frequentam cada sábado aos cultos e vêm aqui beber da fonte da vida, recebendo as bênçãos de Deus. Aos santos também que nos acompanham em casa cada sábado, em momento real e em outros momentos também. E hoje eu quero falar sobre esse tema que está aí, vozes do além e do aquém. O que seriam as vozes do além? Quais seriam as vozes do além? As vozes são vozes que as pessoas conseguem ouvir tanto de Deus, através da sua palavra, como do inimigo de Deus também. Deus do além comunica-nos. O inimigo do além quer comunicar para as pessoas. E ele tem tido algum sucesso em fazer isso. Agora, quais seriam as vozes do aquém? São as vozes mais próximas de nós. São as vozes de pessoas usadas por Deus ou pelo inimigo de Deus para aproximar-nos ou para separar-nos de Deus. Então, esse é um tipo de voz do aquém que nós ouvimos no nosso dia a dia. Mas há uma outra voz ligada a cada um de nós que costuma ditar ordens, costuma ordenar-nos aquilo que nós devemos fazer. Alguém faz ideia do que seria? É a voz da nossa consciência. E alguns confundem a palavra de Deus com a consciência. Alguns seguem a consciência achando que estão indo por um caminho correto e deixam a palavra de Deus de lado e dão-se muito mal, não é? Tudo teria acontecido na Sibéria, em 1989, em um lugar incerto e anônimo. 1989. A grande notícia era: a máquina de perfurar a terra encontra o inferno. O Dr. Azakov, cientista, apenas conhecido pelo buraco enorme cravado no chão da Sibéria, na região da Rússia, ficou surpreso com a descoberta. E de acordo com os relatos, não é, aos 14 mil metros de profundidade, a temperatura encontrada era de 1093 graus Celsius. E de acordo com cientistas, introduziram um microfone através de uma sonda e lá embaixo eles ouviram vozes, pareciam vozes de pessoas pedindo socorro, misericórdia, pedindo água e pedindo uma oportunidade para saírem daquele local e poderem viver em paz e em tranquilidade. Agora, eu pergunto, tendo relatado este assunto, eu pergunto, algo assim, eu pergunto, existem sondas de 14 mil metros? Como é que os cientistas suportaram tanto calor sem morrerem? Como é que a sonda e o microfone lá embaixo conseguiram aguentar sem derreterem também numa temperatura desta maneira? É bom nós pensarmos nisso, né? Sobre tudo que nós lemos, sobre tudo que nós ouvimos a respeito de vários assuntos, especialmente sobre assuntos importantíssimos que Deus revelou-nos e que Deus não nos revelou também. É importante nós sabermos algumas coisas, né? Almas desencarnadas, conforme eles dizem, sentem sede. Agora, falando sobre o fogo do inferno,
Eu pergunto, pode um Deus de amor criar um fogo a arder para sempre? Não precisa me responder, mas pense um pouquinho. Pode um Deus de amor, e a Bíblia Sagrada diz em 1 João 4, verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se Deus é a fonte do amor, se a essência do caráter de Deus é amor, se do seu trono emana o amor, que é levado para toda a humanidade, para salvar, para restaurar as pessoas, a despeito do pecado, a despeito do sofrimento, a despeito da morte, esse não é o assunto de hoje, Deus é amor. E a Bíblia fala também que aos ímpios está reservado o dia do juízo. Não é uma eternidade de juízo, mas sim o dia do juízo. Interessante que quando dou estudos bíblicos para as pessoas e chego a esse assunto sobre o estado do homem na morte, que inclui também o assunto do inferno, né? Se tem mesmo o inferno a arder para sempre ou não, eu pergunto, você que é pai, você que é mãe, e tem 2 filhos ou mais, admitiria a ideia de um estar no céu e o outro ou os outros estarem no inferno, arderem para sempre, e você no céu poder ver, poder saber que os outros filhos estão no inferno, arder para sempre? A resposta é unânime, não de jeito nenhum, de forma alguma. Mas o curioso é que a literatura, as religiões até, né, o inimigo quer pintar um Deus pior do que nós. Não é? Se nós não admitimos a ideia, Deus pode admitir isso? Não, não é? Portanto, as pessoas tentam tornar Deus pior do que nós. A ideia do inferno, arder para sempre, não é bíblica, não está na Bíblia Sagrada. Há sim más traduções, não é? Que nós precisamos com calma explicar, com calma ver e entender esta questão tão séria. Né? Ela surgiu com Dante Alighieri, um italiano que viveu na Idade Média. E ele escreveu então uma obra intitulada A Divina Comédia. E a essência dessa obra, A Divina Comédia, fala sobre o inferno arder para sempre, purgatório e paraíso. E os seus ensinos, baseados na filosofia pagã de Platão e Virgílio, influenciaram grandemente a Igreja Católica Romana na Idade Média. Então, a Igreja Católica Romana, na época da Inquisição, para manter os fiéis, tiraram as Bíblias e ameaçaram com fogo a arder para sempre, caso não seguissem as suas doutrinas. E o povo ficou na ignorância. E para piorar a situação, criaram um outro documento, uma outra teoria, que é a teoria das indulgências. As indulgências eram os pagamentos que os fiéis faziam para a Igreja Romana, no sentido de quanto maior era a soma, mais pessoas libertavam do fogo do inferno. Tanto os parentes que já tinham morrido, como os que estavam a viver e iam morrer, como os que iam nascer e ainda nasceriam e morreriam. E com isso, então, a ideia de um inferno arder para sempre disseminou-se. Não é? A voz do além vinda do inimigo diz que há um fogo que arde hoje e arderá para sempre. Mas a voz do além, que vem de Deus, da sua palavra, diz que não há um fogo do inferno a arder para sempre. Diz sim que haverá um momento de destruição com fogo, mas que começará a destruir e serão destruídos e serão como se nunca tivessem existido. É bom nós entendermos esta questão, não é? Por exemplo, nós temos aqui um exemplo simples da Bíblia Sagrada. Eu não vou abrir a Bíblia, mas eu vou mencionar só para nós entendermos. Sobre Sodoma e Gomorra, está lá em Judas, versículo 7, diz que essas cidades vêm sofrendo a pena do fogo eterno. Aqui, uma péssima tradução, fogo eterno. E até que não está tão má assim, porque quando nós admitimos o termo grego aionios, que significa eterno enquanto tem combustível para queimar, é eterno enquanto tem lenha para queimar, é eterno enquanto há corpo para queimar naquele fogo que haverá no final dos milênios, ok. E nós lemos depois em 2 Pedro 2,6, a explicação simples, diz assim, ordenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza.
Se é eterno, não pode ser reduzido a cinzas. E o correto é que foram reduzidas a cinzas. Quem esteve em Israel, eu estive lá, eu não vi Sodoma e Gomorra arderem até hoje. Não. Então é bom nós entendermos a palavra de Deus, não só na teoria, mas também aceitá-la como vinda de um Deus de amor que nos ama, não é? Interessante que o próprio diabo será destruído, e a Bíblia fala-nos sobre isso. Se será destruído, não terá um chefe a reger o inferno para sempre. E quais são os textos que falam que Satanás será destruído? Um deles está em Isaías 28, 18. Se você quiser abrir a sua Bíblia e acompanhar, a Bíblia diz: pois eu fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu a ti e te tornei em cinza. O Velho Testamento tem várias profecias que referem-se ao presente Israel daquela época, né, para o presente do profeta, mas aporta também para o futuro. E aqui está fazendo uma profecia para a destruição do inimigo depois dos 1000 anos. E quando vamos em Apocalipse 20, verso 9, é muito bem traduzido e não resta dúvidas nenhuma, diz assim: e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os consumiu. Aqui é uma referência ao que vai acontecer depois do milênio. Satanás, os seus anjos, os demônios, os homens e mulheres maus e também os desobedientes, não só quem é ímpio, né? Mas quem ouviu a palavra e rejeitou, desobedeceu, nessa ocasião vai ser destruído para sempre, depois dos 1000 anos. Portanto, não haverá um fogo eterno. Não há e não haverá um fogo a arder para sempre. Né? Que voz ouviremos? Vozes do além. A Bíblia traz algumas vozes do inimigo, várias vozes. Inclusive Deus faz questão de relatar tudo o que aconteceu para a nossa compreensão, para a nossa obediência à palavra do Senhor, para o nosso conforto também, para tomarmos boas decisões do lado de Deus. Por exemplo, uma delas está relatada em Gênesis. Deus, em Gênesis capítulo 2, versos 15, Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus disse que se Adão e Eva desobedecessem, morreriam. E as pessoas morrem mesmo, né? Há muita gente sepultada, muita gente nos cemitérios, e quando isso acontece no círculo mais íntimo da nossa família, nós lamentamos, nós choramos, nós sofremos muito. Então Deus não mente. Deus disse que a pessoa morre, ia morrer e morre mesmo. Agora o inimigo surgiu com uma outra teoria, está aqui em Gênesis. Em Gênesis capítulo 3, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, o inimigo reportou-se o diálogo que Deus tinha tido com Adão e Eva, né? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus disse que as pessoas morreriam, e o inimigo disse que as pessoas não morreriam. Quem está certo? Em quem nós acreditamos? Em Deus ou no inimigo? Em Deus, é claro. Não é? Mas é curioso que hoje, você fazendo uma relação com todas as religiões do mundo, religiões asiáticas, religiões africanas, muitas delas, e filosofias e pensamentos, as pessoas dizem que há reencarnação. Se as pessoas reencarnam-se, logo ninguém morre, não é? Então estão acreditando aqui na segunda voz, na voz do além que vem do inimigo. Depois, quando nós vamos no cristianismo, não só através da teoria de Dante Alighieri, não é, que nós mencionamos, céu, inferno, purgatório, mas também outros segmentos religiosos vão para a mesma linha, achando que a pessoa não morre. Inventam histórias. A pessoa falece, o corpo é sepultado ou é cremado,
No entanto, do corpo, quando a pessoa falece, sai uma alma que vai e já está lá no céu, já vira uma estrelinha, já está lá com Deus, já está a velar por nós, já está a olhar por nós, né? Ou então, se ela foi muito má, ela vai para o inferno e já está lá. E se não está agora, de acordo com outras teorias, vai depois, mas vai queimar para sempre. E alguns ameaçam dizendo, seguem a Deus, porque senão vão queimar no fogo do inferno. Nós não precisamos disso para falarmos de um Deus de amor que nos ama e nos quer o bem. Não é? E depois ainda foi criada uma outra teoria que não é bíblica sobre o purgatório. O purgatório é um lugar quente, onde as pessoas que não foram nem tão boas e nem tão más, nem tão boas para irem para o céu imediatamente, e nem tão más para irem para o inferno imediatamente, vão lá, purgam-se e depois vão para o céu. Não é? Teorias falsas, teorias não bíblicas. Nós, então, precisamos ficar muito atentos nos dias de hoje para as vozes que nós ouvimos. Vozes do além. Voz de Deus ou voz do diabo? Que voz nós vamos ouvir? É interessante que no Antigo Testamento, o rei Saul, quando já tinha abandonado Deus, ele estava em apostasia, ele buscou uma bruxa. Todas as pessoas que têm uma experiência com Deus e depois fracassam, caem em apostasia, abandonam Deus, tentam preencher o vazio que só Deus pode nos proporcionar, só Jesus, só a comunhão que temos com Ele, com o Espírito Santo é que pode nos dar, então buscam preencher esse vazio na outra voz, então buscam este outro ser, este outro líder espiritual. E foi o que aconteceu aqui com Saul. Ele queria falar com Samuel, que já havia morrido, mas uma pessoa que morre já não sabe de nada, não acontece nada com ela, como é que então ele queria falar com Samuel, que já havia falecido? Interessante que a Bíblia não esconde nada, né? A Bíblia revelou o mistério de Lúcifer transformar-se numa serpente e agora revela também este episódio de bruxaria que aconteceu com o rei Saul, que já não servia a Deus, e a Bíblia diz em 1 Samuel 28 que ele buscou a Deus, mas Deus já não respondia. É assim que acontece, quando a pessoa está longe de Deus, a pessoa, não é que Deus não responde, não é que Deus se afasta, Deus está próximo, mas a pessoa não consegue ouvir Deus, e foi o que aconteceu com Saul. Então, como Deus não respondia, ele procurou o inimigo, através da bruxaria. E apareceu lá, Samuel, aparentemente apareceu, foi a silhueta dele apenas, né? A voz, o inimigo nunca consegue imitar perfeitamente o que faleceu, né? Mas apareceu lá naquela sessão de espiritismo que a Bíblia refere-se. Nós não precisamos esconder estes pontos tão claros que a Bíblia Sagrada menciona. E no Novo Testamento há também o Simão Mago, está relatado em Atos 2, que ele abraçou a fé, depois ele caiu em apostasia também, e como ele estava acostumado na vida anterior a fazer magia, viu os apóstolos fazendo milagres, ele queria fazer milagres também, e quis comprar os apóstolos, não é? E ele foi condenado, é claro. É importante nós entendermos as consequências que vêm de abandonarmos a Deus. Saul abandonou Deus, sofreu as consequências, ele morreu em consequência disso, né? Nós sabemos. E hoje nós podemos até cometer pecados, podemos até conhecer a palavra e fazer o contrário, mas a fatura vem. A fatura vem porque as consequências do pecado acontecem, não é? Assim é a vida. Vozes misteriosas de hoje. Eu escolhi alguns textos do Espírito de Profecia, são 6 textos. A primeira está no livro de Levítico, capítulo 20, verso 6, que diz assim: quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. No Velho Testamento, nós vemos que Deus agia imediatamente contra essas coisas, as pessoas morriam. Hoje não, hoje Deus dá um tempo, né? Deus permite a pessoa amadurecer, a pessoa escolher. O Deus do Novo Testamento age diferente do Deus do Velho Testamento. É curioso nós compreendermos também
as dispensações, os períodos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos a viver no período do Espírito Santo agora, que veio para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Depois, nós temos o outro pensamento que está em Atos dos Apóstolos, página 290, que diz assim: os mágicos dos tempos pagãos têm seu correspondente nos médiuns espiritistas, nos videntes e nos cartomantes de hoje. As vozes misteriosas que falaram em Endor e em Éfeso ainda estão por suas palavras mentirosas desviando os filhos dos homens. Se fosse erguido o véu que está diante dos nossos olhos, veríamos anjos maus empregando todas as suas artes para enganar e destruir. Este texto é muito forte, porque aqui fala aqui nós podemos incluir o Halloween, por exemplo, que no dia 31 é comemorado para aqueles que acreditam no inimigo e na vida após a morte. Os filhos de Deus não participam disso, né? Os pais também não permitem os seus filhos aprenderem essas coisas na escola, em nenhum outro lugar, porque é o filho de Deus que vai para o céu, tem outras prioridades, coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Depois nós podemos incluir os filmes, não é? As séries que falam dessas coisas, as novelas, os jogos eletrônicos que mostram também o inimigo agindo. E é lamentável, mas alguns crentes, alguns adultos, jovens também e crianças têm espiado, têm visto essas coisas e têm dado abertura para o inimigo agir na vossa vida. E nós devemos cuidar com isso, não é? Os livros, é importante nós sabermos fazer as escolhas. Depois nós temos um outro pensamento também, que está em Patriarcas e Profetas, 684 e 5, que diz: seres espirituais algumas vezes aparecem à pessoa sob a forma de seus amigos falecidos e relatam incidentes ligados com a sua vida e efetuam atos que realizavam quando vivos. Desse modo, levam os homens a crerem que seus amigos mortos são anjos que pairam sobre eles e com eles se comunicam. Aqueles que assim pretendem ser espíritos dos mortos são considerados com certa idolatria, e para muitos sua palavra tem maior valor do que a palavra de Deus. Então, é importante nós entendermos também que no nosso campo missionário, no nosso campo de evangelismo, pregar para pessoas que já tiveram experiências assim é muito difícil, porque elas preferem acreditar nesse tipo de experiência do que na própria palavra de Deus. Mas a experiência que tiveram não quer dizer que são verdadeiras e não quer dizer que são aprovadas pela palavra de Deus. Verdadeiras são porque estão acontecendo. O inimigo tem agido assim, não é? Inclusive através de religiões e de boas religiões. No entanto, é importante nós, como filhos de Deus, estarmos atentos a estas coisas. Depois, no livro Primeiros Escritos, a irmã Ellen White tem uma outra citação muito interessante que diz assim: vi a rapidez com que este engano, o espiritismo se propaga. Foi-me mostrado um comboio avançando com a velocidade do relâmpago. O anjo ordenou-me olhar cuidadosamente. Fixei os olhos nesse trem. Parecia que o mundo inteiro ia embarcando nele. Mostrou-me então o chefe do comboio, uma pessoa formosa e importante, para quem todos os passageiros olhavam e a quem reverenciavam. Fiquei perplexa e perguntei ao meu anjo assistente quem era. Disse ele: é Satanás. Ele é o chefe na forma de um anjo de luz. Ele leva cativo o mundo e todos vão indo para a perdição com a velocidade do relâmpago. É importante nós sabermos que essa visão que a irmã Ellen White teve foi depois daquelas batidas misteriosas que as irmãs de sangue Fox ouviram em Nova York, e mostrando que esta filosofia, que não é bíblica, se propagaria de uma forma muito grande e hoje está aí, não é? Este engano se espalhará e com ele teremos de lutar face a face, e a menos que estejamos preparados para isso, seremos enredados e vencidos. Jesus disse que até os escolhidos seriam enganados. E esta é uma malha muito perigosa para aqueles que não leem a Bíblia direito, que não entendem que a pessoa, quando morre, ficam inconscientes, não viram uma estrelinha, não vai para o céu direto, não é? É só na ressurreição, e os salvos na primeira ressurreição, na volta de Jesus, e os perdidos depois vão ressuscitar 1000 anos depois, apenas para receberem a recompensa e serão destruídos no tal fogo do inferno, sim, mas que vai começar e vai terminar
dali a alguns minutos, dali a alguns segundos, conforme a quantidade de combustível, né, que a pessoa terá. E a irmã Ellen White menciona que Satanás demorará um pouquinho mais para queimar devido às próprias maldades que ele fez, mas ele vai deixar de existir também, ele vai extinguir-se. Não é? O povo de Deus deve estar preparado para enfrentar esses espíritos com a verdade bíblica, segundo a qual os mortos não sabem coisa nenhuma e que aqueles que lhes aparecem são espíritos de demônios. Muito bem, ouvimos vozes do além, né? A voz de Deus e também as pessoas ouvem a voz do inimigo. Agora, é importante nós ouvirmos também a voz de Aquém. Quais são as vozes de Aquém? Interessante que quando vamos na Bíblia Sagrada, em Provérbios capítulo 13, nós temos um texto muito interessante que eu gostaria de ler, alguns versículos apenas. Provérbios capítulo 13. Salomão, que errou muito, mas depois arrependeu-se, voltou-se para Deus. Ele disse assim, Provérbios 13, 1 e 2. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Do fruto da boca o homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. E agora saltamos para o versículo 13. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado, será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida, para que se evitem os laços da morte. A boa inteligência consegue favor, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. O mau mensageiro se precipita no mal, mas o embaixador fiel é medicina. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Então, nós vemos através desse texto que nós temos pessoas boas que nos promovem para o reino de Deus, mas temos também pessoas do nosso convívio regidas pela voz do inimigo que querem nos desviar do caminho do céu, do caminho da eternidade. E cabe-nos fazermos a boa escolha, ouvindo o pai, a mãe, que sempre tem um bom conselho, não é? Ouvindo também os líderes da igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que a lição da escola sabatina fala, e nós temos essa missão de instruir os nossos filhos, os nossos meninos, meninas, os nossos jovens, e o sacerdote do lar, que é o marido, tem o dever de reunir a família toda para estudar a palavra de Deus, fazer pelo menos um culto durante o dia, né? Ou de manhã ou de noite, para pedirmos a bênção de Deus dentro da nossa casa. Precisamos ouvir a boa voz, aquela voz que nos promove para o céu. Mas há uma outra voz, que é a voz da consciência. E essa voz está mais próxima de nós. E agora eu quero terminar falando desse assunto, mais uns minutinhos também, porque algumas pessoas têm dito mais ou menos assim, eu faço isso, faço aquilo porque a minha consciência não me acusa. É a consciência um guia seguro? Não é? Poucos sermões têm sido pregados sobre a consciência, e esse é um dos aspectos mais negligenciados na psicologia bíblica. No entanto, é importante nós deixarmos isto muito claro, porque a Bíblia Sagrada não deixa-nos dúvidas a respeito disso. Né? No latim, consciência, junto e conhecimento, portanto, conjunto de conhecimentos, nós temos essa palavra em português, consciência, conjunto de conhecimentos. Em Romanos 2,15, eu vou ler aqui esse texto, Romanos 2,15, fala-nos da consciência dos gentios, que ora acusava e ora defendia eles, os atos deles. Os gentios, os pagãos, que comiam de tudo, praticavam atos libidinosos, atos pecaminosos, enfim. Aqui mostra que ora a consciência acusava, ora libertava, defendia. Diz assim, Romanos 2,15, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Então, quando a consciência é orientada pelo bem, ela é regida pelo bem, mas quando ela é orientada pelo mal também, ela é regida por aquilo. Por isso que
Os pagãos, que eram, como todas as pessoas são criadas por Deus, tinham também a comunicação do Espírito Santo. Deus queria convertê-los, ora eles eram levados a ouvirem a palavra de Deus, ora a desobedecerem e a continuarem na prática dos pecados. Agora, para o povo de Israel, a Bíblia traz também aqui uma ideia sobre o que é consciência. Para o povo que supostamente estava em comunhão com Deus. Em Isaías 30, 21, é um outro texto interessante também para aqueles que gostam desta parte bíblica, que é a psicologia bíblica, diz: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai nele. Então, quando chegamos a esse ponto dessa mensagem, não é difícil nós percebermos que aquela voz que ouvimos, né, quando estamos prestes a cometer um pecado ou cometer uma asneira, é a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus se comunicou conosco antes de aceitarmos Jesus. Deus se comunicou conosco no momento da nossa conversão, da nossa aceitação de Jesus, do nosso batismo. Deus comunica-se conosco hoje. Então, quando o Filho de Deus quer desviar-se do caminho, ouvimos uma voz, é o Espírito Santo, uma voz que comunica-nos: olha, esse é o caminho, andai nele. Então, Deus traz-nos para o caminho certo. Né? Quando recebemos um convite para virmos à igreja e vimos, estamos no caminho certo. Quando recebemos um convite para estudarmos a Bíblia e conhecermos as doutrinas e sermos batizados um dia, estamos no caminho certo. Esse é o caminho, essa é a voz que precisamos ouvir. Né? A irmã Ellen White também define consciência. Ela tem um texto que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, na página 120. Ela diz assim: consciência é a voz de Deus ouvida entre os conflitos das paixões humanas. Então, no meio de tantas coisas que acontecem conosco, coisas boas e coisas más, pressões da vida que acontecemos, nós ouvimos Deus falando aos nossos corações, aos nossos ouvidos. Duas perguntas antes de prosseguirmos e finalizarmos. Como está a sua consciência? Está tranquila ou está pesada? Não responda, por favor, mas pense. Pense bastante e ore a Deus. Se estiver pesada por alguma coisa, harmonize a sua vida com Deus através do arrependimento, da confissão e da aceitação do perdão. Porque precisamos, além de arrepender e confessar, precisamos aceitar que somos perdoados também. Né? E a outra pergunta: a consciência é um guia seguro? Sim ou não? Já vimos que não. Consciência não é um guia seguro. Interessante que há pessoas que argumentam: eu faço certas coisas porque a minha consciência não me acusa. Outras pessoas dizem, outras pessoas são mais sensíveis, que estão sempre sendo acusadas. E alguns crentes, por terem a consciência muito sensível, pedem perdão pelo mesmo pecado várias vezes. Isso é mal. Por quê? O pecado que foi perdoado, já não precisamos pedir mais perdão. Vocês já ouviram aquelas pessoas dizendo: olha, eu não paro de pedir perdão a Deus pelo que fiz? É errado. Isso é falta de fé, isso é falta de compreensão da graça salvadora de Jesus. Jesus perdoa e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Não precisamos ficar pedindo perdão pelo pecado que já foi perdoado. Podemos e devemos confessar, sim, se voltarmos a cometer o mesmo pecado pela segunda vez. Não é? O apóstolo Paulo, antes de se tornar um cristão, ele perseguia os cristãos pensando que estava fazendo o que era correto. Em Atos 26, 9, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra Jesus Nazareno. Salomão também dá o seu parecer sobre consciência. Ele diz: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. O único texto do Velho Testamento que fala de consciência foi de Jó 27, 6. A minha justiça me apegarei, não largarei, não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. O Novo Testamento traz mais textos sobre consciência, explica muito bem. A consciência não é um guia seguro. Certa vez, em uma reunião de testemunhos, um senhor muito piedoso, arrependido, em tom de
de arrependimento, com a voz embargada até, ele fez a seguinte declaração: eu bati na esposa, briguei com meu vizinho, sei que aquilo soou mal, não gostei do que fiz, mas não estou arrependido porque a minha consciência não me acusa de haver feito isso. Eles mereciam. A revista Time, certa vez, noticiou o caso de um sacerdote que foi preso por ter roubado vários veículos. Depois de interpelado pelas autoridades, ele disse que fazia aquilo para reparar a igreja, porque não tinha esmolas e ofertas suficientes para isso. Hitler, ele não matava animais, ele era quase vegetariano, que a consciência não permitia, mas ele fez o que fez, não é? O que é um guia seguro, então? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, sim, é um guia seguro. E por que o inimigo não deixa as pessoas estudarem a Bíblia e nem orarem cada dia? Porque ele quer que as pessoas sejam guiadas por uma consciência falsa. Querem que as pessoas façam o que querem da vida, contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine pecado algum. Tendo em vista isto, chegou o momento também de nós apelarmos aos nossos corações, apelarmos à razão, apelarmos à nossa entrega, à nossa vida a Deus. Né? O que temos feito com os nossos bebezinhos? O que temos feito com as nossas crianças, os nossos meninos e as nossas meninas? Eles ouvem histórias bíblicas lá em casa? Eles estão firmados nos caminhos do Senhor? Nós, como adultos, em casa, abrimos a lição da escola sabatina, estudamos a palavra, temos momentos de comunhão, deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração, pelo estudo, pela devoção. Como é que tem sido isso? No Novo Testamento temos vários tipos de consciência. Consciência no aspecto positivo e no aspecto negativo. No positivo temos a boa consciência, a consciência pura e a consciência limpa. Em 1 Timóteo 3, 9, o apóstolo Paulo escreve falando para termos uma consciência limpa, purificada. E o termo aqui é catarós, consciência limpa, catarós. Na psicologia vem o termo catarse. Né? Catarse é fazer uma espécie de purificação, uma limpeza para a pessoa poder apagar o passado negativo e encarar o presente com alegria, com motivação, poder trabalhar, cuidar da família, dos filhos, amar as pessoas, progredir e encarar o futuro com alegria. Né? A palavra catarós. Daí vem a palavra catarse. E é curioso que nós cristãos não acreditamos na parapsicologia, né? Na regressão. A psicologia, a psiquiatria fazem um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo. E eu tenho um respeito muito grande para com os psicólogos e psiquiatras sérios, que medicam, que instruem nos caminhos do Senhor de acordo com os padrões bíblicos. Porque se a mente está boa, o corpo está saudável. Se a mente e o corpo estão saudáveis, aí então nós vimos a igreja com alegria, nós estudamos a Bíblia, nós comungamos com Deus, aí a fé funciona. Por isso eu tenho um respeito muito grande por esses profissionais sérios da saúde. Mas a Bíblia traz também a consciência do aspecto negativo. Tem a consciência fraca, há coisas que podemos fazer, mas se vai escandalizar as pessoas mais fracas, é bom não fazermos, né? Tem a má consciência, mas a Bíblia traz também a consciência cauterizada. Qual é a consciência cauterizada? Esse texto eu quero ler. Está em 1 Timóteo 4:2. 1 Timóteo 4:2, que diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. É como se colocasse soda cáustica, né? E queimasse a pele da pessoa. No Brasil, os grandes fazendeiros de gado pegam o ferro, colocam as marcas iniciais dos seus nomes, né? Somente 2 letras,
põe na ponta de um ferro, põe no fogo e põe na pele do animal. E ali não, depois que cicatriza, não nasce pelo nenhum mais. Essa é a ideia. Uma consciência cauterizada. A pessoa já se envolveu tanto com seus pecados que já fez a sua escolha. Eu quero mesmo estar longe de Deus. Não quero obedecer. Não quero estudar a Bíblia. Não quero ir à igreja. Não quero ir para o céu. Então não entra mais nada. É esse tipo de consciência que a Bíblia está falando. Depois tem outros tipos de consciência. Por exemplo, pervertida, a de Lucas, a de Judas, né, está em Lucas. Consciência flexível de Pilatos. Então Pilatos decidiu soltar Barrabás. Há vários tipos de consciência no Novo Testamento. Depois dessas considerações, cabe nos perguntar a nós mesmos: como está a nossa consciência? Está tranquila? Está em paz? Ou está pesada? A maior necessidade do mundo é a de homens e mulheres, não é? Homens no sentido genérico, que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Eu concluo dizendo que os nossos pais, os líderes cristãos, os líderes espirituais, os amigos que são amigos de Jesus, são a voz do a quem precisamos ouvir. Precisamos abrir os ouvidos bem abertos, precisamos ser humildes em ouvirmos estas vozes que querem o nosso bem, querem nos promover para o céu. Que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Eunice e Lloyd deram uma excelente educação a Timóteo. Sim, Maria e tantas outras mães e pais ensinaram os filhos. Nós temos essa responsabilidade. Depois, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ah, quantos convites para o pecado que temos hoje, né? Excluindo as pessoas nós podemos incluir, né, as redes sociais, as grandes produções de Hollywood, as grandes produções de novelas, e livros, e tanta ficção, e tanto lixo, e tanta imundícia que podem desviar os filhos de Deus do céu. Nós também precisamos ouvir a voz da nossa consciência, sim. Mas antes de ouvirmos a voz da consciência, precisamos ouvir a voz de Deus, da sua palavra, porque apenas uma consciência pautada pela palavra de Deus é que é um guia seguro. Que a Bíblia é um guia seguro. Cuidado com as vozes do além que você ouve do inimigo, né? Muito cuidado. A pessoa quando morre fica inconsciente, não sabe de nada, não vai nem para o céu imediatamente, alma nenhuma se despreende do corpo, não existe o inferno imediatamente após a morte, não existe o inferno a arder para sempre, vai haver um fogo sim, depois dos 1000 anos, mas ele vai começar e vai terminar para destruir e erradicar todo o mal. Jesus vai dar o paraíso para as pessoas, né? Precisamos ouvir a voz do além, mas a voz de Deus, um Deus que nos ama, Deus que promove o nosso bem, a nossa salvação, um Deus que vai conceder o paraíso e a eternidade para todos. Nós temos em Apocalipse 21:4 o seguinte texto, que corrobora, que atesta exatamente tudo isso que foi falado. Deus quer o nosso bem e vai nos dar a salvação eterna. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que Deus possa abençoar cada um de nós para ouvirmos a voz de Deus e a voz das pessoas de Jesus. É o meu desejo, é a minha oração. Amém.